Bolívar Lamounier é assessor do Clube de Madrid, que reúne ex-presidentes e ex-primeiros-ministros em defesa da democracia. É formado em ciência política na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi professor de pós-graduação na PUC de São Paulo e é autor de Liberais versus Antiliberais, entre outros livros. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um prazer muito grande. Como é que o senhor está vendo o Brasil pós-eleitoral? Bom, em primeiro lugar, com um certo alívio, né? Nós tivemos uma eleição muito acirrada, muito difícil, muito conflituosa, então chegamos ao final, independentemente da preferência de qualquer pessoa, nós chegamos ao final, temos um governo eleito e ele começou a trabalhar, né? Eu penso que o presidente eleito montou duas áreas com muita, enfim, com certa sabedoria. Ele escolheu bem os profissionais da área econômica, né? Fazenda, Banco Central e BNDES. Ele colocando o Sérgio Moro na justiça, eu acho que é uma boa solução, dá um bom calibre para a questão judiciária e a questão de justiça e a questão de segurança. Eu acho que essas duas áreas estão bem solucionadas. Nas outras eu tenho uma certa dúvida e até algumas preocupações, né? Por exemplo, para mim a questão mais importante do Brasil, tirante a reforma da Previdência, que é urgente, fora essa, a questão realmente mais importante do Brasil é o ensino básico. Ele colocou o Ricardo Vélez Rodrigues, que eu conheço muito, um rapaz de nacionalidade colombiana, sociólogo, bom sociólogo, mas não me consta que ele conheça a área educacional. E a área educacional, no meu entender, não pode ser administrar o dia a dia, tem que se fazer uma revolução mesmo, tem que mudar de alto a baixo o sistema. Implantar políticas novas. Eu diria mais, eu diria mudar a organização do sistema todo, entende? Mudar métodos pedagógicos. Precisamos aí recuperar o tempo perdido, que foi muito tempo perdido. Então, esta área eu não sei se vai dar certo. O Ricardo não conhece o meio político, não tem experiência política. Os lobbies dessa área são muito fortes. Então, eu espero que dê certo, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu fico preocupado com as declarações do ministro do Exterior, né? Para começo de conversa, eu acho que o ministro do Exterior não devia falar antes de tomar posse. Qualquer coisa que ele fale, qualquer rateada, sinaliza alguma coisa errada e já sinalizou alguma coisa errada, tanto ele como o Bolsonaro, né? Nós não temos que comprar a briga dos outros, né? Falar que vai mudar a embaixada para Jerusalém é comprar a briga dos outros, é nos metermos num vespeiro no qual nós não temos nada a ganhar e muito a perder, né? Então eu acho que isso é um equívoco. Tem problemas comerciais à vista com os países árabes, na sua opinião? Desde logo. E a médio prazo você não pode... Você tem que pensar na própria segurança das nossas embaixadas, né? Onde há atentados todo dia. De repente, nós ficamos expostos a problemas ali de um tipo que nunca tivemos, né? Nunca tivemos. No nosso serviço externo isso nunca aconteceu. Então, eu acho que isso é um assunto que devia ser esquecido o mais rápido possível. Eu também acho que o presidente da República não deve se meter nos assuntos de costumes, de comportamento, de cor, de gênero, entende, de preferência sexual. Isso, para mim, é assunto para o Congresso e mesmo para plebiscitos, né? O chefe do Executivo não tem nada a dizer a respeito disso. São problemas que a sociedade deve resolver, como sempre resolveu no Brasil, um pouco melhor, um pouco pior, mas nunca precisou do presidente da República se imiscuir nisso. Então eu vejo com certa preocupação. Agora, o mais importante, eu comecei a falar da educação, o mais importante é que a ênfase na reforma da Previdência é compreensível, porque ela é urgentíssima, nós precisamos dela para fazer o ajuste fiscal. Eu acho que esse governo vai ser um governo de transição, nós vamos ficar tentando ajustar as contas durante 4 anos. Então, essa questão fiscal, na verdade, canibalizou várias outras questões que tinham que estar sendo discutidas e não foram discutidas. Por exemplo, como é que vai ser o Brasil daqui a 15 ou 20 anos se nós continuarmos crescendo, na melhor das hipóteses, 3% ao ano? Eu vou te dar a resposta e você vai ficar nervoso, né? Crescendo 3% ao ano,
A nossa renda por habitante é 11.500 dólares, a metade de Portugal hoje, né? Para alcançar Portugal, então, nós temos que dobrar a renda por habitante. Se ela crescer 3% ao ano, nós vamos levar 23 anos para dobrar. Para dobrar. E, evidentemente, vamos chegar lá com a distribuição muito pior, com a educação muito pior, com o saneamento muito pior. Portanto, nós não podemos crescer 3% ao ano, nós temos que crescer 4% ou mais. Entende? O que significa que nós temos que elevar rapidamente o nível de investimento, temos que deixar de lado os preconceitos e trazer muito capital estrangeiro para a infraestrutura, que está parada. Entende? Então, as questões mais importantes não foram tocadas. Mas o senhor acha que é possível crescer esses 4% ou 5% ao ano baseado na exportação de produtos primários, como é a economia brasileira? Essa é uma âncora importante porque nós temos recursos muito fortes nessa área. Nós temos o primeiro ou segundo rebanho de corte do mundo, de boa qualidade. Então, é uma área importante. Antigamente, a gente achava que o setor primário não tinha importância nenhuma. Hoje ele é, na verdade, a âncora da economia. Agora, evidente que não pode ser só isto, né? Nós temos, então, que trazer uma grande quantidade de capital para instalar uma infraestrutura moderna. Temos que controlar, reduzir ao máximo possível a questão da insegurança para atrair turismo. O Brasil tem um potencial muito grande nessa área. Nós temos que desenvolver tecnologia o mais rápido possível, porque as nossas indústrias nunca desenvolveram nada muito relevante em matéria de tecnologia. Nosso sistema educacional e nossas indústrias têm capacidade de gerar tecnologia hoje? Não tem. Nós, teoricamente, temos aí, acho que 13 mil cientistas, mas quantas patentes por ano nós registramos? Talvez umas 10 ou 15. É uma coisa puramente numérica a ciência brasileira, ela é muito débil. E o nosso sistema educacional é uma catástrofe, né? Nós podemos afirmar sem nenhuma margem para dúvida que no primeiro ciclo, as crianças aí até 10 anos de idade, na periferia da cidade, não sabem tabuada. Aquele negócio, quanto que é 8 vezes 7? Eles se embaramam. Eu diria que um jovem de 16, 17 anos não sabe se não contar na mão. Exato. Então nós temos que, como eu te digo, nós temos que fazer uma revolução neste sistema, nós temos que botar isso de cabeça para baixo e começar de novo, porque isso não funciona. Onde é que está a resistência para essa mudança radical do sistema de educação? Eu diria principalmente da parte dos professores, por um lado, porque toda vez que você fala em reformar, eles dizem, mas tem que aumentar o salário do professor. É claro que precisa aumentar o salário do professor, mas esse é um problema entre outros, não necessariamente o mais urgente. Nós temos coisas muito mais urgentes para pensar, que é a qualidade pedagógica, é o que acontece dentro da sala de aula. E os professores têm má qualidade, e eles se opõem a toda proposta de melhorar a qualidade deles, que se opõe ao princípio do mérito, essa é a verdade. Os sindicatos da área explicitamente combatem a ideia do mérito na área educacional. Então, nós temos que fazer aí muita coisa. Eu também acho que você não tem como mudar o sistema se você insistir na ideia da gratuidade universal do ensino universitário público. Entende? Para começo de conversa, eu acho isso uma iniquidade, entende? Um absurdo completo. Famílias que não abrem mão de uma viagem para Miami ou para Paris uma vez por ano, pagar na USP não querem. Entende? Quer dizer, em primeiro lugar, é injusto, né? Muito injusto. Agora, o pior de tudo é que dificulta soluções. Porque se você insiste nisso, você bloqueia outras maneiras de organizar o sistema. Por exemplo, se não houvesse essa obrigatoriedade, que é constitucional, nós podíamos, por exemplo, dividir em 3 faixas, vamos dizer, ou 2 faixas. Os que são ricos pagam. Os que são medianamente remediados, classe média e tal, podem escolher, podem pagar, podem receber um crédito educativo que eles vão pagar daqui a alguns... Depois de formados. Ou podem, veja bem, por um programa bem elaborado, se tornar monitores dos professores do primeiro ciclo, na sua cidade, na sua microrregião, digamos, 2 vezes por mês, um grupo de estudantes que
universitários, que eu suponho que saibam aritmética e álgebra, né? Eles vão lá e dão aulas de matemática, de português. Para professores. E mais um outro conjunto de assuntos gerais, a escolha dos professores. Eu acho que eles até gostariam disso. Depois de um certo ciúme dos professores, inicialmente, que é previsível, eu acho que o pessoal todo ia se divertir. E isto, a baixíssimo custo, eu entendo que melhoraria o ensino básico em 2 anos. Entende? Através de quê? Do uso de uma mão de obra qualificada, disponível, que iria dedicar a este programa 2 dias por mês. Agora, nós não podemos armar essa equação porque esbarramos no problema do ensino universitário gratuito, né? Que é constitucional. Que é constitucional. As universidades têm todas elas um viés de esquerda, né? Se dizem marxistas e tal. E é muito engraçado isso, porque o Marx tem um texto chamado Crítica ao Programa de Gotha, de 1957, em que ele explicitamente critica o ensino... 1857, desculpe. Ele explicitamente critica o ensino gratuito para a classe alta. Diz que é formar os filhos da burguesia com os impostos da população. Recentemente, a gente tem visto manifestações de integrantes do governo, futuro governo, e até dos filhos do Bolsonaro. Um deles foi para os Estados Unidos, botou um chapéu, vamos fazer a América Great Again. O senhor acha que a posição do Brasil de alinhamento incondicional com os Estados Unidos, que é mais ou menos nova nas nossas relações exteriores, é benéfica? Não, eu acho que não devemos ter alinhamento incondicional com ninguém. O Brasil deve ser um player global, quer dizer, um ator no mundo, comerciar com todas as regiões do mundo, não se alinhar com ideologias, nem com problemas regionais como o Oriente Médio ou outros, né? Nós temos uma diversidade, essa é a nossa grande virtude, nós temos uma diversidade potencial de produção que é enorme, né? Se nós desenvolvermos outra vez uma boa base industrial e tendo uma base agrícola muito importante, de commodities, de rebanhos, etc., nós não temos por que nos alinharmos incondicionalmente a ninguém. Os Estados Unidos têm os problemas lá de equilíbrio geopolítico com a China e com a Rússia. Nós não temos nada a ver com isso, né? Nós na época da Guerra Fria, eu assim, um pouco contra a vontade, até admito que não havia solução, nós não íamos nos alinhar com a União Soviética, né? Agora, hoje isso não existe mais. A União Soviética e a China não são países militantemente desta linha ou daquela linha. Então, para que nós precisamos de alinhamento incondicional com os Estados Unidos? Se bem que, sendo que de vez em quando, eles até nos dificultam a vida em termos comerciais, né? São protecionistas, né? Protecionistas, com todo direito, com toda razão. Todo país tem que cuidar dos seus interesses. Os nossos interesses, eu acho que não pressupõem um alinhamento incondicional com os Estados Unidos. Como é que o senhor vê a presença de tantos militares desse novo governo? Muito mais militares do que havia nos governos anteriores nos últimos anos. É claro que são militares da reserva, portanto, são cidadãos. Agora, eu acho que está havendo um certo excesso, né? Porque cria uma certa imagem do país como se estivéssemos debaixo de um golpe de Estado ou na iminência de um golpe de Estado. Eu acho que não é uma boa ideia. E é uma ideia desnecessária, porque em cada um daqueles cargos, certamente nós temos um civil qualificado, né? Eu acho que é uma má ideia em termos de imagem, de pressuposição, de criar lá na Europa a ideia de que aquilo lá no fundo é uma ditadura, ou está para se tornar uma ditadura a qualquer momento. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Podíamos ter alguns generais. Cria-se, isso existe muito no Brasil, né? Muita gente pensa que um militar, por ser militar, tem mais competência em determinado assunto do que um civil. Que o militar pode mais que um Pode civil. mais, né? Tem mais capacidade, é mais enérgico. Não sei, isso é a ver, a conferir. Como é que o senhor vê o Brasil daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, sendo otimista, eu espero ver o país economicamente em condições de voltar a crescer. Eu acho que isso aqui é um governo de transição para nós retomarmos o crescimento. Porque você imagina, contando 12 meses para trás, nós crescemos, o PIB cresceu 1,5%, quer dizer, 1,5%. Isso é ridículo, entende? Isso é andar para trás.
Né? Do ponto de vista econômico, quem não está andando para frente está andando para trás. Porque a população aumenta, o preferencial foi as embora. necessidades aumentam, as demandas aumentam, né? Os problemas sociais aumentam. Claro. Então nós andamos para trás. Então, agora, eu também não sou utópico, eu não acredito que o presidente, por mais competente que ele seja, possa aprovar a Previdência, a reforma tributária, etc., num espaço de 4 anos. E, para ser muito sincero, eu não acredito, a médio prazo, que o Brasil possa funcionar bem com este sistema político. Presidencialismo acoplado a uma balbúrdia partidária, né? Veja, no regime presidencialista, você tem os poderes rigorosamente separados. Um não pode legitimamente interferir no outro, né? Então, se você tem uma fragmentação de partidos deste tamanho, ainda por cima nós somos uma federação, quer dizer, cada um deles está dividido por estados, você formar uma maioria estável, a chamada governabilidade, é muito difícil, extremamente difícil. Para você ter uma ideia do grau de fragmentação do nosso sistema de partidos, que é o mais alto do mundo, né? Basta eu te dar um número. Até a eleição anterior, o normal era o maior partido ter 20% dos assentos na Câmara. Este agora, nós vamos ter 10%. Quer dizer, os dois, a maior bancada tem 10%. A maior bancada vai ter 10%, 52 deputados. Então, significa que para você formar uma maioria... haja negociação. Haja negociação. E é difícil fugir de alguma corrupção, de alguma questãozinha. Compra de alguma votos. Compra, porque o sistema não pode funcionar, né? Além do que os partidos, não, digamos assim, eles no Brasil sempre foram muito frágeis, continuam frágeis e foram literalmente esmagados pela eleição, né? Essa última eleição nós tivemos, na verdade, 2 movimentos desconexos, né? O Bolsonaro... Isso nada a ver com o partido. Nada a ver com o partido, né? O Bolsonaro, nominalmente, é candidato por uma coisa chamada PSL. Mas se fosse PRVWT, dava na mesma. Isso não tem nada a ver com nada. Então, são partidos extremamente frágeis e foram esmagados. Eu não vejo como um desses partidos que estavam ali, quando aparecia na televisão, eles apareciam no centro, né? Eu não vejo como um desses partidos possa se recuperar e se robustecer de novo, porque nenhum deles tem uma liderança de expressão nacional. Quer dizer, refazer esse sistema de partidos é muito difícil. Eu chego a pensar que é um caso de demolição. Sabe? Que seja um caso de demolição, mas quem vai demolir isso? Como é que se demole democraticamente? Não tem jeito. Eu acho que pelo debate, pela discussão, pela pressão externa da sociedade, que graças a Deus está aumentando muito, nós temos que chegar a um sistema mais funcional. Eu penso, por exemplo, o seguinte, veja, daqui a 2 anos nós temos uma eleição municipal. Para mim, nós devíamos, em cada grande cidade, pelo menos, começar amanhã a preparar pessoas que conheçam os problemas da cidade, que queiram conhecer os problemas da cidade, que queiram se tornar conhecidos para, eventualmente, se tornarem candidatos, a formar grupos informais, não precisa de partido, formar grupos informais, para, então, na última etapa, nós vermos o que fazemos com os partidos. Vamos entrar em algum, vamos fazer outro, sabe? Isso pode ser no 2º ano, daqui até lá. Mas a primeira coisa é saber quais são os problemas da cidade. Você veja que o trânsito de São Paulo está infernizado porque caiu uma ponte. Uma ponte que não foi vistoriada durante 20 anos, entende? De repente infernizou a cidade de São Paulo. Esta é a nossa situação. Então, você não pode ter prefeitos e câmaras municipais, certamente não nas grandes cidades, que não conhecem os problemas da cidade. Nós temos aqui como você sabe, aqui pertinho, um rio chamado Pinheiros, que na verdade não é um rio, né? Porque os rios correm. Né? E esse aqui não corre, isso aqui é água parada. Esses bairros da orla, todos estão infestados de pernilongos e de Aedes aegypti, que é um mosquito letal, né? Mortal. Então você, veja, as cidades, São Paulo, por exemplo, tem que se tornar uma metrópole mundial, uma metrópole financeira, cultural, turística, entende? Um lugar onde as pessoas queiram vir para fazer compras, para conhecer, para passear. É evidente que é muito difícil nas condições em que ela existe. Então, nós temos que dar um jeito, num espaço, vamos dizer, de 7 ou 10 anos, tornar São Paulo uma grande metrópole mundial.
O presidente eleito e o segundo colocado, Haddad, eles dividiram a sociedade brasileira em duas grandes massas. O Congresso está dividido em muito mais partes do que as duas partes. O presidente Bolsonaro vai ter uma fácil negociação com o Congresso? Ele vai nadar de braçada nesse Congresso ou ele vai ter uma negociação muito difícil, de resistência às ideias dele? Ele vai ter uma negociação muito difícil. Eu acho que para não ser difícil demais, ele precisa imediatamente mudar de estilo, né? Falar com mais calma, não usar palavras, às vezes, de duplo sentido, um pouco ofensivas contra os políticos. Ele tem que ser mais paciente. Política não é para gente impaciente. A primeira virtude de político é a paciência, é a consciência da complexidade dos assuntos, né? Você não pode hostilizar um setor hoje, achar que esse setor vai te apoiar amanhã, porque esse setor vai dar o troco, né? Então eu acho que ele precisa imediatamente se tornar o contrário do que ele foi na campanha eleitoral. Uma pessoa. Isso é possível? Olha, o Churchill era um banana e se revelou o sujeito mais forte para enfrentar, não é? Para enfrentar a Alemanha hitlerista. O reverso deve ser possível também, né? Eu suponho que sim. Muito obrigado, professor. Agradeço muito a sua entrevista ao Planeta Azul.